Você já ficou de joelhos pedindo perdão pelo mesmo pecado pela 10ª vez? Já chorou diante de Deus, prometendo que dessa vez seria diferente, e depois de 3 dias ou 3 horas, se viu exatamente no mesmo lugar? Já sentiu aquela sensação estranha de envergonhar-se de si mesmo, de olhar para o espelho e não reconhecer quem você se tornou? Mesmo sendo alguém que ama a Deus, que lê a Bíblia, que frequenta a igreja, que sabe de cor os versículos sobre santidade, existe algo profundamente perturbador nessa experiência. Não é a frieza de quem peca sem se importar, é o sofrimento de quem peca odiando isso, é a guerra de quem está dentro da prisão e ainda consegue ver a janela, mas não encontra a saída. E o mais cruel não é o pecado em si, é a pergunta que vem depois. Por que eu continuo assim se realmente odeio isso? Paulo conhecia essa guerra, não como teoria, não como observação pastoral de longe. Ele a conhecia por dentro. Em Romanos 7, ele escreve com uma honestidade que choca até hoje. Porque o que faço, não o aprovo. Pois não pratico o que quero, mas faço o que odeio. Leia isso devagar. Um apóstolo, um homem que plantou igrejas, que escreveu metade do Novo Testamento, que foi arrebatado ao 3º céu, esse homem confessou que havia algo dentro dele que fazia exatamente o que ele odiava. Não é fraqueza admitir isso, é honestidade radical diante de Deus. Mas aqui começa o problema real. Muitas pessoas leram Romanos 7 e usaram como desculpa. Até Paulo pecava então, e param ali. Ficam em Romanos 7 para sempre, como se aquele capítulo fosse o destino e não o diagnóstico. O que Paulo estava fazendo ali não era se justificando. Estava nomeando uma doença antes de prescrever a cura. E a cura não estava em Romanos 7, estava em Romanos 8. A transição entre os 2 capítulos é uma das mais importantes da Bíblia inteira. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O problema é que a maioria das pessoas vive entre esses 2 capítulos. Conhece a condenação de Romanos 7, mas não experimenta a liberdade de Romanos 8. E por quê? Porque chegaram à conclusão errada sobre o que está acontecendo com elas. A conclusão errada é essa: eu sou fraco demais. A conclusão certa é outra: eu ainda estou tentando na força errada. Pense comigo, quando uma pessoa fica presa num padrão de pecado que ela mesma odeia, o que ela normalmente faz? Promete mais, se esforça mais, jejua mais, faz mais votos, cria mais regras internas, evita mais lugares, mais pessoas, mais situações, e durante algum tempo funciona. Mas depois de semanas ou meses, o padrão retorna, e cada retorno traz mais vergonha, mais descrença, mais distância de Deus, até que a pessoa começa a duvidar se tem salvação. Começa a achar que Deus está cansado dela, começa a se afastar da oração porque sente que não tem moral para orar. Isso não é fraqueza espiritual. Isso é uma estratégia errada sendo aplicada com toda a força disponível. E Deus não quer que você se esforce mais na direção errada. Ele quer que você entenda o que está realmente acontecendo. O que está acontecendo tem um nome nas Escrituras. Paulo chama de a lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7:23. Não é metáfora poética. É uma realidade espiritual que funciona como lei, constante, previsível, gravitacional. Assim como a gravidade não pede permissão para puxar algo para baixo, a lei do pecado não pede permissão para trabalhar dentro da carne. Ela está lá. E quando você vive segundo a carne, tomando decisões a partir dos seus próprios recursos, da sua própria determinação, da sua própria força de vontade, ela age. Isso explica por que pessoas genuinamente convertidas, que amam a Deus de verdade, que choram diante dele com sinceridade, continuam voltando para os mesmos padrões. Não é falta de amor por Deus,
é excesso de confiança na própria capacidade de mudar. A carne pode odiar o pecado e ainda assim ser dominada por ele. Porque odiar o pecado não é o mesmo que ser livre dele. A liberdade vem de outra fonte. Você já se perguntou por que Pedro negou a Jesus naquela noite no fogo? Pedro não era um incrédulo. Era o homem que havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era o homem que havia caminhado sobre as águas. Era o homem que havia dito horas antes: Ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Pedro estava sincero. Pedro acreditava no que dizia. E Pedro falhou exatamente onde mais tinha certeza de que não falharia. Por quê? Porque Pedro ainda estava operando a partir de Pedro. A confiança que ele tinha em si mesmo era real, mas era confiança na carne. E a carne, mesmo quando é sincera, mesmo quando é corajosa, mesmo quando ama, não tem capacidade de sustentar o peso da santidade que Deus exige. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele criou a santidade para ser sustentada pelo Espírito, não pela força humana. Então olhe para você mesmo agora. Pense nesse pecado que você não consegue largar, aquele padrão que volta, aquela voz que sussurra, aquele hábito que parece mais forte que qualquer promessa que você já fez. Agora me responda honestamente, o que você tem feito para tentar vencer isso? Se a resposta envolve principalmente sua determinação, seus esforços, seus jejuns, suas promessas, você está usando a ferramenta errada para o problema certo. Não estou dizendo que disciplina não tem valor. Não estou dizendo que a vontade humana é inútil. Estou dizendo que há um nível de guerra espiritual que a vontade humana simplesmente não alcança. E continuar usando apenas a vontade nesse nível é como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Você está fazendo algo, mas não está resolvendo o problema. Gálatas 5,16 diz: Andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Repare, Paulo não diz lute contra a carne, não diz resista mais, não diz odeie mais intensamente. Ele diz andem em espírito. O remédio não é mais guerra, é mais rendição, é mover-se na direção certa, não apenas se afastar da direção errada. Essa distinção vai mudar tudo para você, se você deixar. Porque a maioria das pessoas que está presa nesse ciclo está olhando para o pecado o tempo todo, estudando o pecado, analisando o pecado, lembrando do pecado, prometendo sobre o pecado. E toda essa atenção no pecado, mesmo que seja para resistir, mantém você dentro do campo de batalha, onde a carne tem vantagem. A libertação não começa quando você olha fixamente para o que precisa largar. Começa quando você passa a olhar fixamente para quem pode te sustentar. Isso não é fuga da realidade, é a estratégia bíblica da transformação. Paulo mesmo diz em Romanos 8,5: Porque os que são segundo a carne inclinam o seu pensamento para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação do pensamento. É aí que tudo começa, e é aí que vamos entrar fundo nessa mensagem. Você não está condenado a repetir para sempre o que odeia, mas a saída não está onde você tem procurado. E nas próximas partes desta mensagem, vamos caminhar juntos até o lugar onde a liberdade real mora, não como promessa vaga, mas como realidade bíblica concreta para quem tem coragem de parar de se esforçar do jeito errado e começar a se render do jeito certo. Existe um momento específico na vida de Gideão que pouca gente nota. Quando o anjo do Senhor o encontra, Gideão estava debulhando trigo num lagar, escondido dos midianitas, com medo, fazendo o trabalho mais simples possível da forma mais oculta possível. E o anjo diz: O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. A ironia é gritante. Gideão não parecia valente. Gideão parecia exatamente o que era, um homem derrotado que aprendeu a sobreviver se escondendo.
Mas aqui está o que me interessa nessa cena. Gideão não contestou o chamado dizendo que não queria ser valente. Ele contestou dizendo que não tinha os recursos. Ah, Senhor meu, com que salvarei a Israel? Eis que o meu milhar é o menor em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Juízes 6:15. Ele olhou para si mesmo e fez a conta. Os recursos disponíveis não chegavam nem perto do que o desafio exigia. E por isso, em sua mente, o chamado de Deus não fazia sentido. Você faz a mesma conta quando pensa na sua santidade. Você olha para o pecado, com todo o peso histórico que ele tem na sua vida, com todos os anos de repetição, com toda a força que ele demonstrou ter sobre você. E depois, olha para si mesmo. E a conta não fecha. O desafio é maior que os recursos. Por isso, em algum nível, você já começou a acreditar que talvez isso nunca mude. Não conscientemente, você ainda ora, ainda tenta, mas lá no fundo, começou a se acomodar com a ideia de que essa é sua cruz, um pecado que você vai carregar até morrer, odiando a cada passo. Isso é uma mentira, e é uma mentira perigosa porque tem aparência de humildade. Eu sei que sou fraco. Parece bonito, parece sincero. Mas quando essa frase funciona como conclusão, como uma porta fechada, ela deixa de ser humildade e se torna descrença. Humildade real não para na fraqueza. Humildade real entrega a fraqueza a Deus e espera que Ele faça o que você não pode. A resposta que Deus deu a Gideão foi precisa. Porventura não te enviei eu? Vai nesta tua força. Qual força? Gideão acabou de dizer que não tinha força. A força que Deus apontou não era a força de Gideão. Era a força da presença divina que estava sendo investida nele naquele momento. Eu serei contigo. Essa era a equação. Não Gideão mais os seus recursos, mas Gideão mais a presença de Deus. E aí chegamos ao coração de tudo. O pecado que você não consegue largar e que você odeia não vai ser vencido por mais de você. Vai ser vencido por menos de você e mais de Deus. Isso não é linguagem mística sem significado prático. É uma mudança real de postura, que tem consequências concretas no momento da tentação, nas escolhas do dia a dia, na forma como você processa o fracasso quando ele acontece. Vamos falar sobre o momento da tentação, porque é aí que a teologia precisa se tornar prática. Quando a tentação chega, e ela chega com hora marcada, com o rosto certo, com a voz certa, com a argumentação mais convincente possível, o que acontece dentro de você? Para a maioria das pessoas que está nesse ciclo de pecar e odiar e prometer e pecar de novo, o que acontece é isso. A tentação chega, a pessoa reconhece, ativa todos os seus mecanismos de resistência e começa uma batalha de vontades. A carne quer, a consciência recusa, a carne argumenta, a consciência cede um pouco, a carne avança e em algum momento a resistência quebra. Por que a resistência quebra? Não porque você seja mau, porque você está lutando com suas próprias forças num território onde suas forças não são suficientes. É como tentar prender um oceano com as mãos. Você pode segurar por um tempo, mas o oceano não cansa e você cansa. Agora compare com o que Paulo diz em 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Repare na palavra escape. Deus não promete que a tentação não virá. Ele promete que haverá uma saída, mas a saída não é automática. Ela precisa ser encontrada, reconhecida e usada. O que é essa saída? Para cada pessoa, em cada situação, a saída tem uma forma específica. Pode ser uma conversa interrompida, pode ser um ambiente mudado, pode ser uma oração dita em voz alta no momento mais incômodo, pode ser uma ligação feita para alguém.
Pode ser uma confissão antecipada do que está acontecendo internamente, antes que aconteça externamente. Deus providencia a saída, mas você precisa ter os olhos abertos para vê-la e humildade para usá-la antes de precisar dela. E aqui entra algo que quase nunca é dito nessas conversas sobre pecado persistente. A maioria das pessoas não usa a saída porque, num nível muito profundo, ainda não decidiu completamente que quer sair. Não estou falando de má fé. Estou falando de algo que Jeremias 17:9 descreve com brutalidade. O coração é enganoso acima de todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? O coração humano é capaz de querer duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Pode genuinamente amar a Deus e genuinamente desejar o pecado, não como teoria teológica abstrata, mas como experiência cotidiana. Isso não te faz hipócrita no sentido vulgar, te faz humano num sentido bíblico muito sério. E Deus não se surpreende com isso. Mas Ele te chama a uma resolução, uma escolha que vai além do sentimento, que é feita com a vontade diante de Deus, no momento em que ainda dói fazer essa escolha. Você já se perguntou por que Elias, depois de uma das maiores vitórias espirituais da história de Israel, fugiu de Jezabel com medo da morte? O homem que havia orado e o fogo caiu do céu. O homem que havia executado 450 profetas de Baal. Esse homem correu para o deserto e pediu para morrer. 1 Reis 19:4. A exaustão espiritual é real. Depois de grandes guerras, a carne fica vulnerável de maneiras que surpreendem até a quem tem histórico de vitória. E o que Deus fez? Não pregou para Elias, não o repreendeu, não disse: "Como você pode estar assim depois de tudo que fez?" Mandou um anjo dar comida e água, 2 vezes. "Levanta e come, porque o caminho é demasiado longo para ti." 1 Reis 19:7. Deus conhecia o estado de Elias melhor do que Elias conhecia. E a resposta de Deus começou pelo mais básico: sustento, descanso, presença. Isso tem algo a dizer para você. Quando você está no ciclo de pecar e odiar e se envergonhar e tentar de novo, você provavelmente está espiritualmente exausto. E espiritualmente exausto não significa que você precisa de mais disciplina imediatamente. Às vezes, significa que você precisa parar de correr, receber o sustento que Deus está estendendo e só então receber as próximas instruções. Deus não abandona quem caiu. Ele vai ao deserto buscar. Mas note, Elias não ficou no deserto para sempre. O alimento foi dado para uma jornada. O caminho é demasiado longo para ti. Havia um destino. Havia uma missão ainda em aberto. O descanso não era o fim, era a preparação para continuar. E Deus conhecia a distância do caminho, mesmo quando Elias não tinha forças para calculá-la. Onde você está agora nessa jornada? Está deitado sob uma árvore pedindo para morrer espiritualmente, convencido de que esse pecado vai te vencer para sempre? Ou está disposto a comer o pão que Deus está estendendo agora, levantar e retomar o caminho com a força que não é sua? A pergunta não é retórica. É a pergunta mais concreta que você vai enfrentar hoje. Porque o anjo não vai tocar em você uma terceira vez. Há um momento em que Deus diz: levanta e come. E esse momento tem um prazo, tem um detalhe na história da mulher com fluxo de sangue que a maioria das pregações passa rápido demais. 12 anos, não 12 semanas, não 12 meses. 12 anos de hemorragia, de impureza ritual, de exclusão social, de médicos que não resolveram, de dinheiro gasto, de esperanças levantadas e derrubadas em ciclo constante. Marcos 5:26 diz que ela tinha sofrido muito nas mãos de muitos médicos e havia despendido tudo o que tinha e nada aproveitara. Antes, havia piorado. Isso não é um detalhe secundário. É o contexto sem o qual o milagre perde metade do seu peso. Ela não chegou a Jesus no início do problema. Ela chegou depois de ter tentado tudo.
depois de ter se humilhado diante de médico após médico, depois de ter gastado o último recurso, depois de ter chegado à conclusão de que por meios humanos não havia cura. Você está nesse ponto? Já tentou o suficiente para saber que por meios humanos esse padrão não muda? Já fez o suficiente para saber que a solução não está na sua força de vontade, nas suas promessas, nos seus esforços acumulados? Porque essa mulher não chegou a Jesus por impulsividade religiosa. Ela chegou por esgotamento de todas as outras opções. E às vezes, Deus permite que cheguemos a esse esgotamento exatamente para que paremos de buscar a cura nos lugares errados. Mas há algo ainda mais perturbador na cena. Ela estava num lugar onde não deveria estar. A lei era clara. Uma mulher com fluxo de sangue era ritualmente impura e naquele estado não deveria estar numa multidão. Se tocasse alguém, tornava essa pessoa impura também. Ela sabia disso. E foi assim mesmo. Não pediu permissão, não esperou as circunstâncias perfeitas, não esperou estar em ordem para buscar Jesus. Veio como estava, manchada, ilegal, desesperada, e tocou a borda do manto dele. Quantas pessoas estão esperando estar em um estado melhor para se aproximar de Deus? Quando eu largar isso, aí eu me aproximo. Quando eu me sentir mais limpo, aí eu oro de verdade. Quando eu passar essa fase, aí eu volto para a igreja. E enquanto esperam o estado que nunca chega, o distanciamento aumenta e a carne ganha mais território. A mulher do fluxo de sangue não esperou estar curada para buscar a cura. Ela buscou a cura exatamente porque não estava, e Jesus percebeu o toque. Num ambiente de multidão, com gente pressionando de todos os lados, Jesus parou e perguntou: "Quem me tocou?" Lucas 8:45. Os discípulos estranharam. Havia gente tocando ele de todos os lados. Mas há uma diferença entre tocar Jesus por proximidade acidental e tocar Jesus em fé deliberada. A multidão pressionava, ela tocou, e Jesus sentiu a diferença. Quando foi a última vez que você tocou Jesus em fé deliberada em relação a esse pecado específico? Não oração genérica de bom dia, não versículo lido por hábito. Toque com intenção. Toque com desesperança de si mesmo e esperança nele. Toque que reconhece que você não tem mais nada a oferecer além da sua necessidade. Ela foi curada instantaneamente. E Jesus disse algo que vai além do milagre físico. "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz." A fé dela não foi uma convicção teológica elaborada. Foi ação desesperada na direção certa. Foi movimento em direção a Cristo quando todas as outras direções tinham falhado. E isso exatamente foi chamado de fé. Agora quero que você entenda algo sobre o mecanismo do pecado persistente, porque há uma dinâmica espiritual que precisa ser nomeada com clareza. Quando alguém vive num ciclo longo de pecado e vergonha, acontece algo na percepção que essa pessoa tem de Deus. Aos poucos, a imagem de Deus vai sendo distorcida. Ele começa a parecer um Deus que está cansado de ouvir o mesmo pedido de perdão. Um Deus que já deu chances suficientes. Um Deus que talvez esteja esperando que você fracasse de vez para provar que ele estava certo sobre você. Isso não é teologia. É mentira. Mas é uma mentira que se instala com a aparência de humildade. Eu sei que não mereço mais nada de Deus. E aí, a pessoa para de orar com fé, para de esperar misericórdia. Começa a ter uma relação com Deus baseada em culpa administrada, não em comunhão real. E nesse estado, a carne prospera. Porque a carne se alimenta de distância de Deus. Hebreus 4,16 diz: "Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno." Repare, o convite é para o trono da graça, não para o tribunal da performance.
E o convite é feito especificamente para quem precisa de misericórdia, não para quem já chegou limpo. Quem já está limpo não precisa de misericórdia. Você precisa porque ainda não está onde quer estar. E por isso, exatamente, o convite é para você. Mas tem uma palavra importante nesse versículo que geralmente passa despercebida. Confiança, não timidez, não se arrastando, não com cabeça baixa achando que vai ser rejeitado. Com confiança, por quê? Porque o que te dá acesso não é a sua condição atual, é o sangue de Cristo. Hebreus 10:19 confirma: tendo, pois, irmãos, plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A confiança não é em você, é no sangue, e o sangue não perde validade. Isso muda a postura da oração. Quando você vai a Deus carregando vergonha, tendendo a se esconder, tendendo a minimizar a oração, porque de que adianta eu vou pecar de novo? Você está indo da forma errada. Não porque Deus rejeite quem chega com vergonha, mas porque a vergonha te impede de receber o que Ele quer te dar. A mulher do fluxo de sangue não chegou com teologia perfeita. Chegou com necessidade real e movimento real. E foi suficiente. Existe também algo que precisa ser dito sobre confissão. Não confissão como ritual de alívio de culpa, aquela confissão rápida que você faz para se sentir bem o suficiente para dormir, sem intenção real de mudança. Mas confissão como abertura cirúrgica do problema diante de Deus. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A purificação não é automática depois do pecado, ela vem pela confissão. E confissão real é específica, é honesta e não tem pressa para terminar. Quando você confessa o mesmo pecado pela 10ª vez, o problema não é a repetição do pedido, é o que você faz depois. Se depois de confessado você volta para exatamente as mesmas condições que produziram o pecado, sem nenhuma mudança de estratégia, nenhuma mudança de ambiente, nenhuma mudança de relacionamentos ou hábitos, você não confessou com arrependimento. Confessou com alívio, e alívio sem arrependimento é apenas gerenciamento de culpa. Arrependimento real tem pernas, vai em alguma direção, faz algo diferente. Não porque você mereça o perdão pelo esforço, mas porque o perdão recebido genuinamente produz movimento. A mulher curada não ficou deitada no chão onde tinha caído aos pés de Jesus. Ela foi embora. Jesus disse: vai em paz. Havia um caminho a tomar. Havia uma vida a viver diferente do que era antes. O milagre não foi o fim, foi o começo de uma vida que ela nunca havia conseguido ter. Há uma cena no Gênesis que quase nunca aparece em pregações sobre santidade, mas que carrega uma das mais importantes verdades sobre a natureza do pecado persistente. É a cena de Caim antes do assassinato. Deus já havia rejeitado a oferta de Caim, por razões que o texto não explica em detalhe, mas que a tradição aponta para a atitude do coração, não para o objeto da oferta. E Caim ficou irado, e seu semblante caiu. E então Deus faz uma das perguntas mais importantes de toda a Escritura. Por que te iraste e por que caiu o teu semblante? Se fizeres bem, não serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado está à porta e te deseja ardentemente. Tu, porém, deves dominá-lo. Gênesis 4, 6 e 7. Leia a última parte de novo. O pecado está à porta e te deseja ardentemente. Esse é um dos textos mais perturbadores da Bíblia. Deus está dizendo a Caim, antes do pecado acontecer, que o pecado estava ali fora, esperando, com desejo, com estratégia, aguardando o momento certo, e que a responsabilidade de dominá-lo era de Caim. Isso desfaz dois erros simultâneos. O primeiro é achar que o pecado é neutro,
que é apenas uma fraqueza passiva que você não tem como evitar. O texto mostra que o pecado tem uma atividade, uma inclinação, um desejo direcionado a você. O segundo erro é achar que você não tem nenhuma responsabilidade, que como é a carne que age, você é apenas vítima. O texto diz claramente: tu, porém, deves dominá-lo. A responsabilidade é real. Mas, e isso é crucial, Deus disse isso antes de Caim pecar. Havia uma janela, havia um momento de escolha antes da porta ser aberta, e Caim não usou essa janela. Por quê? Porque estava focado no que ele achava injusto, a rejeição da sua oferta. Estava processando a dor da humilhação, não prestando atenção na ameaça à porta. E quando a emoção não processada cresce o suficiente, a porta cede. Isso descreve com precisão o que acontece com o pecado que você odeia e não consegue parar. Há uma emoção não processada que alimenta o padrão. Pode ser mágoa antiga, pode ser vergonha acumulada, pode ser solidão que nenhuma oração parece preencher, pode ser raiva de uma situação que você não pode mudar. E o pecado específico que te persegue oferece alívio para exatamente essa emoção. Não resolve, mas alivia por tempo suficiente para que você o repita. Isso não é desculpa, é diagnóstico. Porque enquanto você tratar apenas o comportamento sem entender a emoção que o alimenta, você vai continuar aplicando curativo em ferida que precisa de cirurgia. Você pode prometer 1000 vezes que não vai voltar ao pecado, mas se a emoção que o alimenta não for levada a Deus com a mesma seriedade com que você pede perdão pelo pecado em si, o padrão vai continuar. Pense em como Deus tratou Elias no deserto. Elias estava em fuga, não por fraqueza de caráter, mas por colapso emocional. A vitória no Carmelo tinha sido esmagadora, e depois dela veio a ameaça, o medo e toda a pressão acumulada de anos de ministério isolado. E Deus não começou com reprovação ou instrução espiritual. Começou com comida e água, com descanso, com toque físico do anjo. Porque Deus sabia que a parte emocional de Elias precisava de cuidado antes que qualquer palavra profética fizesse sentido. Você tem levado a Deus a parte emocional do seu pecado, não só o ato, mas a dor que o precede, não só o que você fez, mas o que você estava sentindo quando fez, não só o arrependimento, mas a ferida que estava aberta quando a tentação chegou. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O objetivo da confissão, segundo Tiago, não é só perdão, é cura. Isso implica que há algo que precisa ser curado além do comportamento. Há uma ferida por baixo, e a confissão mútua, não apenas a confissão solitária, é parte do processo de cura. Isso levanta uma questão que muitos cristãos evitam. Você tem alguém com quem possa ser honesto sobre esse pecado específico? Não um confessionário formal. Não um relacionamento de prestação de contas que virou apenas controle de comportamento. Mas alguém que conhece sua ferida, ora pela sua cura e caminha com você sem julgamento e sem permissividade? A maioria das pessoas que está presa nesse ciclo está presa em isolamento. A vergonha isola. O medo do julgamento isola. A sensação de que ninguém entenderia isola. E no isolamento, a carne prospera sem oposição. Deus criou o corpo de Cristo parcialmente para isso, para que nenhum crente precise lutar sozinho as batalhas que foram desenhadas para ser vencidas em comunidade. Voltemos a Gênesis 4. Caim não usou a janela que Deus abriu. Não dominou o que estava à porta. E o pecado entrou. E depois veio a negação. Sou eu, porventura, guarda de meu irmão? Gênesis 4:9. Quando o pecado não é dominado, ele não fica no seu tamanho original. Ele cresce. Ele produz endurecimento. E o endurecimento produz a capacidade de normalizar o que antes parecia impossível. Hebreus 3:13 fala disso com uma urgência que deveria nos perturbar.
Antes, exortai-vos uns aos outros cada dia, enquanto se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O endurecimento não acontece de repente. Acontece cada dia em que o pecado não é confrontado. Cada dia em que você cede 1 milímetro, o coração fica um pouco mais insensível. E quando a insensibilidade chega, aquilo que um dia te fazia chorar de arrependimento começa a parecer normal. Você está em algum ponto dessa progressão agora? Há coisas que te perturbavam há 2 anos que hoje não perturbam mais? Há fronteiras que você defendia que hoje já não defende? Se sim, isso não é maturidade, é erosão. E erosão precisa ser nomeada com esse nome, não romantizada como aprender a ter graça consigo mesmo. Graça consigo mesmo é real e necessária. Mas há uma versão falsa de graça que é apenas permissividade teológica disfarçada. A graça real te move em direção à santidade, não te conforta enquanto você fica parado onde está. Paulo explica em Tito 2, 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou salutífera a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos sensata, justa e piamente no século presente. Graça que não ensina não é graça bíblica. Quando Jesus estava em Getsêmani, horas antes da cruz, ele disse algo para os discípulos que geralmente é citado na metade, perdendo toda a força do que vem antes. A frase completa é: velai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Velai e orai. Não apenas um, os 2 juntos. Mas o que aconteceu? Os discípulos dormiram. 3 vezes Jesus voltou e os encontrou dormindo. E aqui está o detalhe que me persegue. Eles não dormiram por indiferença. O texto diz que os olhos estavam pesados. Havia um cansaço real, um esgotamento emocional que os dominou naquele momento crítico. E assim, no momento em que precisavam estar preparados, estavam dormindo. E quando a tentação veio, não para eles, mas para Pedro especificamente, ele não estava preparado. Não havia velado, não havia orado com a antecedência necessária. E o resultado foi que agiu na força da carne. Cortou a orelha de Malco e depois, horas mais tarde, negou o Senhor 3 vezes. Isso tem implicação direta para você. A maioria das pessoas que cai no pecado que odeia não cai no momento da tentação em si. Cai muito antes, no momento em que deixou de vela e de orar. A tentação só fecha o que já estava sendo construído horas, dias ou semanas antes, no acúmulo de pequenos desleixos espirituais. Você tem velado? Tem prestado atenção nos padrões que precedem as quedas? Consegue identificar o estado emocional, espiritual, físico em que você está quando cai? Porque Deus prometeu a saída, mas a saída existe no antes, não apenas no durante. A saída é preparada por quem está vigilante, não por quem foi pego dormindo. Isso requer autoconhecimento espiritual real, não introspecção obsessiva, mas a capacidade honesta de dizer: quando estou assim, sou vulnerável a isso. Pedro não tinha esse autoconhecimento ainda. Ele dizia: ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Essa certeza de si mesmo era exatamente a vulnerabilidade. A pessoa que está mais certa de que não vai cair é muitas vezes a que está menos preparada para resistir. 1 Coríntios 10, 12 é um dos avisos mais diretos da Bíblia. Portanto, aquele que pensa estar firme, veja que não caia. O verbo é pensa. A queda é precedida por uma percepção equivocada de firmeza, não por má fé, por excesso de confiança em si mesmo. E excesso de confiança em si mesmo é outra forma de operar na força da carne. Agora quero entrar em algo que vai soar desconfortável, mas é necessário.
Há uma diferença entre tentação e concupiscência que o Novo Testamento trata como crucial. Tiago 1:14-15 explica: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago não está descrevendo a tentação como algo que vem de fora apenas. Está mostrando um processo interno, concupiscência, desejo, que precede e alimenta a tentação. Você não é apenas um ser passivo que recebe tentações do ambiente. Você carrega dentro de si desejos que, quando encontram o estímulo certo, se transformam em ação. Isso significa que a guerra não começa quando a tentação aparece. Começa no nível dos desejos, no que você alimenta, no que você permite crescer dentro de você, no que você permite que molde sua imaginação, sua atenção, seu prazer. Filipenses 4:8 é geralmente citado como um versículo de paz mental, mas é também, fundamentalmente, um versículo de guerra espiritual. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O imperativo é ativo, pensai. É uma instrução sobre o que fazer com a mente. E o que não está nessa lista? Você sabe o que não pode estar recebendo atenção constante. O que você tem alimentado na sua imaginação. O que você tem permitido que a sua mente visite regularmente. Não preciso especificar, você sabe. E essa alimentação não é neutra. Ela está cultivando a concupiscência, que eventualmente vai encontrar a tentação certa e produzir o resultado que você odeia. A transformação que Paulo descreve em Romanos 12:2 começa exatamente aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação não é automática, é resultado de um processo ativo de qual coisa entra e qual coisa sai da mente. E esse processo não começa no momento da tentação, começa nas horas, nos dias, nos hábitos que formam o contexto dentro do qual a tentação vai chegar. Há algo que Jesus fez que pouquíssimas pregações exploram. Antes de Getsêmani, antes da cruz, antes de qualquer coisa naquela noite, Jesus cantou hinos com os discípulos. Mateus 26:30 registra: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. No momento de maior pressão da história humana, o Filho de Deus saiu cantando, não como negação do sofrimento que vinha, mas como ancoragem da alma no Pai antes que o peso chegasse. O louvor antecipado não é ingenuidade emocional, é estratégia espiritual. É a decisão de posicionar sua alma na verdade de quem Deus é antes que a pressão chegue e distorça a sua percepção. E quando a tempestade de Getsêmani chegou, Jesus sabia onde estava, em comunhão com o Pai, mesmo que a comunhão naquele momento custasse sangue. Você tem cultivado essa ancoragem? Ou sua espiritualidade é reativa? Você busca Deus intensamente depois de cair e depois que a crise passa, volta ao nível mínimo de convivência até a próxima crise. Uma espiritualidade reativa não produz transformação, produz gerenciamento de crises. E o pecado que você odeia vai continuar voltando enquanto você continuar permitindo que o nível de intimidade com Deus seja determinado pela intensidade da dor que você está sentindo no momento. Existe um momento em João 21 que eu quero que você veja com cuidado. É depois da ressurreição. Pedro já havia negado Jesus 3 vezes, já havia experimentado aquele olhar. Lucas 22:61 registra que Jesus se virou e olhou para Pedro depois da 3ª negação, e Pedro saiu e chorou amargamente. Pedro conhecia a extensão do que havia feito, conhecia o peso da traição de alguém que havia prometido lealdade absoluta.
E depois da ressurreição, à beira do mar, Jesus faz uma pergunta a Pedro. 3 vezes, uma para cada negação. Simão, filho de Jonas, tu me amas? João 21, 15, 17. Essa é uma das cenas mais carregadas de significado do Novo Testamento. Mas o que me interessa não é só a restauração, é o que Jesus não fez antes de perguntar. Antes de perguntar, Jesus já havia preparado o carvão, já havia colocado o peixe sobre o fogo, já havia chamado os discípulos para o café da manhã. Jesus serviu a refeição, Jesus preparou o ambiente, e só então, após a refeição, veio a pergunta. A restauração de Pedro não começou com interrogatório, começou com hospitalidade, com presença, com o gesto de Deus que serve antes de cobrar. Isso é a natureza de Deus com quem caiu, não distância fria esperando confissão antes de oferecer contato, mas presença antecipada, cuidado preparado, hospitalidade que diz, eu ainda estou aqui. Antes que qualquer palavra de arrependimento seja dita, você acredita nisso sobre Deus agora, em relação a você? Não como doutrina que você afirma com a cabeça, como realidade que te move a ir a Ele mesmo depois de ter caído pela 10ª vez nessa semana. Porque aqui está o que está acontecendo em muitas vidas. A pessoa cai, sente a vergonha e nesse estado de vergonha se afasta de Deus. Não deliberadamente, mas a vergonha cria uma distância interna que vai se tornando física. Menos oração, menos palavra, menos comunhão, menos presença na igreja. E nesse vácuo de distância, o pecado cresce mais rápido porque há menos resistência. E o ciclo se aprofunda. A saída desse ciclo começa com uma decisão que contraria completamente o instinto da vergonha. Ir a Deus antes de estar pronto. Ir a Ele como você está, onde você está, com o que você fez. Não esperar ter se arrependido o suficiente. Não esperar ter chorado o bastante. Não esperar ter ficado sem pecar por uma semana para provar que é sério. Ir agora, feio, quebrado, sem defesa. O filho pródigo fez isso. Lucas 15, 17 e 18 descreve o momento de virada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Repare, ele não esperou chegar ao pai para fazer o discurso de arrependimento. Ele ensaiou o discurso no caminho, e o pai o viu de longe, o que significa que o pai estava olhando, e correu. E abraçou antes que o filho dissesse uma palavra. A corrida do pai é a teologia mais importante dessa parábola. O pai não ficou sentado esperando que o filho chegasse e desse a explicação completa antes de decidir se ia recebê-lo. O pai reconheceu o filho de longe, correu e o amor chegou antes do arrependimento completo. Isso não é permissividade com o pecado. O pai não disse, tudo bem, era só uma fase. Houve festa porque o filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A seriedade do que havia acontecido não foi diminuída, mas o amor foi mais rápido que o julgamento. E agora Jesus faz a mesma coisa com Pedro. 3 perguntas. 3. Apacenta as minhas ovelhas. Uma missão restaurada, um chamado reafirmado. Jesus não degradou Pedro para uma posição inferior depois da negação. Restaurou ao chamado original e além. O Pedro de Atos 2 pregou e 3.000 pessoas foram convertidas. A queda mais visível dos evangelhos se tornou a abertura mais poderosa do livro de Atos. Deus não descarta os que caíram. Ele os restaura para algo que às vezes é maior do que aquilo que tinham antes de cair. Não apesar da queda, mas porque a queda produziu em Pedro uma humildade, uma dependência, uma consciência da própria fraqueza que o tornaram um instrumento mais útil nas mãos de Deus do que o Pedro que caminhava confiante dizendo, ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Mas há uma condição. Jesus perguntou 3 vezes, tu me amas? E Pedro respondeu 3 vezes.
Não foi uma pergunta retórica. Foi uma reconexão deliberada, verbal, repetida, uma reafirmação da aliança que havia sido quebrada. E essa reafirmação custou alguma coisa a Pedro. O texto diz que Pedro ficou contristado porque Jesus perguntou a terceira vez. Houve dor no processo, não porque Jesus fosse cruel, mas porque restauração real não é superficial. Você precisa ter essa conversa com Deus sobre esse pecado específico, não uma oração genérica de perdão. Uma conversa real em que você nomeia o que aconteceu, você nomeia o que está sentindo e você reafirma, não como performance emocional, mas como decisão de vontade, que você ama a Deus mais do que ama o que te prende. Não é uma conversa fácil de ter, mas é a conversa que abre o próximo capítulo. Ezequiel 36, 26 é uma das promessas mais radicais do Antigo Testamento. Dar-vos-ei coração novo, e dentro de vós porei espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei coração de carne. Isso não é gradual, é cirúrgico, é substituição, não reforma. Deus não promete consertar o seu coração velho, promete dar um coração novo, mas a pergunta que você precisa se fazer é: você tem pedido isso especificamente? Não apenas perdão, mas transformação. Não apenas livramento do comportamento, mas mudança do coração que produz o comportamento. Porque Deus prometeu dar, mas a promessa de Ezequiel é dada num contexto de retorno a Deus, não de continuidade na distância. Chegamos ao ponto em que toda a mensagem converge, não como conclusão que amarra tudo de forma arrumada, mas como convocação. Porque tudo que foi dito até aqui não tem valor algum se ficar apenas como entendimento intelectual. A pergunta que fica é uma só: o que você vai fazer com isso agora? Paulo encerra Romanos 7 com um grito: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. É um grito de total desesperança de si mesmo. É o fim da autoconfiança. É o reconhecimento de que pelos próprios recursos não há saída. E muitos param aqui, na pergunta, no grito, na dor. Mas Paulo não para. Na mesma respiração, ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7, 25. O grito e a gratidão estão no mesmo versículo. A desesperança de si mesmo e a esperança em Cristo estão separadas por apenas um ponto. E Romanos 8 começa com a declaração que muda tudo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, essa palavra conecta tudo. O portanto de Romanos 8 não é o portanto de quem viveu Romanos 7 sem problemas. É o portanto de quem gritou de dentro do desespero e encontrou resposta. É o portanto do liberto, não do que nunca esteve preso. Você está autorizado a entrar em Romanos 8. Não quando estiver perfeito, não quando tiver vencido esse pecado sozinho, mas agora, exatamente agora, porque o que te dá acesso não é sua performance, é o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo não expira, não diminui, não perde potência pela repetição do pedido. Mas entrar em Romanos 8 exige uma decisão que vai além do sentimento. Romanos 8:5 diz que os que são segundo o Espírito inclinam o pensamento para as coisas do Espírito. Isso não é passivo, isso é ativo. É a decisão diária, às vezes horária, de onde você inclina a sua atenção, seus desejos, seus investimentos de energia. E cada vez que você faz essa escolha, você está andando em espírito, não de forma perfeita, mas de forma real. Aqui está o caminho concreto, não como lista, como direção pastoral. A primeira coisa é nomear o pecado com honestidade diante de Deus. Não genericamente, com nome, com forma, com as circunstâncias específicas em que ele aparece. Há algo que muda quando você para de chamar de minha fraqueza e começa a chamar pelo nome que ele tem, porque o que não é nomeado não pode ser entregue completamente. A segunda coisa é identificar a emoção que alimenta o padrão. Pergunte a Deus:
E pergunte a si mesmo com honestidade: o que você está sentindo antes de ceder? O que está aberto dentro de você que esse pecado promete fechar? Leve essa emoção a Deus com a mesma seriedade com que leva o pedido de perdão pelo ato. Porque enquanto a ferida que está embaixo não for tratada, o comportamento vai continuar voltando como sintoma. A terceira coisa é mudar as condições. Isso é prático e não tem como ser romantizado. Se há ambientes, relacionamentos, horários, hábitos, padrões de mídia que consistentemente precedem as quedas, eles precisam mudar. Não porque você mereça castigo, porque você merece liberdade. E liberdade às vezes tem custo de convenção social ou conforto pessoal. A quarta coisa é romper o isolamento. Um irmão ou irmã de confiança que saiba o que está acontecendo. Não para controle, para cobertura em oração e honestidade em relacionamento. Você foi criado para a comunidade. E a guerra que você está travando sozinho estava destinada a ser vencida em comunidade. A quinta coisa, e essa é a mais contraintuitiva, é parar de olhar para o pecado e começar a olhar para Cristo. Não como negação do problema, mas como mudança de foco. Hebreus 12, 1, 2 diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você não vence olhando para o que quer vencer. Você vence olhando para quem é a vitória. Quando Davi saiu contra Golias, ele não estava olhando para Golias como o problema central. Estava olhando para o Deus que havia prometido que Israel era seu. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. O tamanho de Golias era real, mas o tamanho de Deus era maior. E Davi sabia disso antes de pegar a pedra. O que você precisa saber antes de enfrentar a tentação novamente é exatamente isso. O tamanho do problema é real, mas o tamanho de Deus é maior. E Deus não está observando de longe para ver se você vai conseguir. Ele está em você pelo Espírito Santo, que é chamado de Espírito de Santidade em Romanos 1:4. O próprio Espírito que santificou Jesus habita em você. Essa não é uma metáfora motivacional. É a realidade mais concreta da sua vida cristã. E o Espírito não habita em você para ficar passivo enquanto você luta sozinho. Ele intercede, ele guia, ele ilumina a saída, ele convence o coração antes que a tentação chegue. Romanos 8:26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, não quando deixamos de ser fracos, na fraqueza. O Espírito age exatamente no ponto em que você é mais vulnerável, se você deixar. Deixar o Espírito agir não é passividade mística. É escolha ativa de submissão. É a oração feita no momento da tentação, em vez da promessa feita depois da queda. É a confissão feita antes de ceder, em vez do arrependimento feito depois. É o pedido de força antes de precisar dela, em vez da culpa depois de desperdiçá-la. Hoje, neste exato momento, você está em algum ponto do ciclo que descrevemos ao longo dessa mensagem. Pode estar logo depois de uma queda, carregando vergonha. Pode estar no meio da tentação, sentindo que a resistência está cedendo. Pode estar num momento de relativa calma, mas sabendo que o padrão vai voltar. Independente de onde está, a palavra de Deus para você agora é a mesma que ele disse a Gideão no lagar, que disse ao filho pródigo através do abraço do pai, que disse a Pedro à beira do mar, com o cheiro do peixe no carvão. Eu estou aqui, eu ainda estou contigo. Levanta, não amanhã, não quando você estiver pronto. Agora, a decisão que você toma hoje de ir a Deus sem esperar estar limpo, de nomear com honestidade o que está acontecendo, de pedir não só perdão, mas transformação, essa decisão pode ser o início do capítulo da sua vida que você havia desistido de esperar. Pedro negou.
foi restaurado, pregou e 3.000 foram convertidos. Você também pode ser restaurado para algo que não consegue imaginar agora, mas precisa levantar. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:35, 37.